Uma boa tarde a todos, graça e paz, que Deus abençoe a vocês, que Deus abençoe a cada um que esteja assistindo esse vídeo e que Deus vos traga a paz que excede todo entendimento e só Cristo pode dar. Eu vou ler uma palavra aqui no Evangelho de Mateus para a nossa reflexão, que se encontra em Mateus, capítulo 16, versículo 24, que diz assim: Então disse Jesus a seus discípulos: Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome sua cruz e siga-me. Palavras de Jesus escrita no Evangelho de Mateus. Vemos aqui Jesus ensinando a seus discípulos, como tema da palavra que está aqui, que diz assim: os discípulos de Cristo devem levar a sua cruz. Nós vemos Jesus aqui ensinando e orientando a seus discípulos com seus ensinamentos, com a sua palavra, ensinamentos que devem e deveriam ser colocados em prática na época dos discípulos, e não é diferente hoje também. Tudo que Cristo ensinou, tudo que Cristo passou e foi escrito, inspirado pelo Espírito Santo no seu Evangelho, Evangelho de Mateus, que fala a respeito desses ensinos, deve ser praticado, aprendido e praticado até os dias de hoje. Então Jesus disse aos seus discípulos, ensinando, ele conversando com os discípulos, ensinando, ele disse: se alguém quiser vir após mim, a si mesmo se negue. Então Cristo diz aqui, os discípulos dele devem negar-se a si mesmo, devem negar-se as suas vontades, deve negar suas práticas pecaminosas, suas práticas que aos olhos de Cristo, aos olhos de Deus, são negativas. Deve negar os seus desejos, deve negar os seus desejos egoístas, deve negar os seus desejos prazerosos e seguir a Cristo. Deve negar todas as práticas que afastam ele desses ensinamentos de Cristo, do ensinamento do Mestre. Então Cristo ensina a eles dizendo: negue-se a si mesmo, ao seu eu, ao seu egoísmo, às suas vontades e práticas. Neguem o seu coração pecaminoso. Os discípulos de Cristo, eles não devem ter a visão neste mundo, eles não devem derramar-se aos prazeres da carne, aos prazeres mundanos. Ao contrário, eles devem negar tudo isso. A sua visão tem que ser outra, a sua visão tem que ser a visão do Mestre, a sua mente tem que ser outra. A sua mente tem que ser a mente do Mestre, a mente de Cristo. E deve negar-se a si mesmo para ser digno de ser um discípulo de Jesus, um seguidor de Jesus. Cristo ensina que eles deveriam negar tudo isso, seus prazeres pecaminosos, sua mentalidade carnal, sua visão apenas material de mundo, seu orgulho, sua arrogância, prepotência, tudo isso que leva o homem à destruição, tudo isso a que o homem prioriza na sua vida, deveria negar. Cristo disse que deveriam negar isso, deveriam se abster disso, negar totalmente essas coisas. Em segundo lugar, a palavra de Deus diz no Evangelho que deveriam negar a si mesmo e também
tomar a sua cruz, não apenas negar-se, mas tomar também a cruz. Primeiro ponto é negar a si mesmo, o segundo é tomar a sua cruz, para poder seguir ao Mestre. A cruz no passado, ela tinha como a prioridade de executar, a cruz era tida como uma pena de morte, como no caso de uma cadeira elétrica, uma injeção letal. Quando Cristo diz negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me, Ele está dizendo: tome sua cadeira elétrica, tome sua injeção letal, pegue sua pena de morte e siga-me. Estejam preparados para isso, estejam preparados para a morte. Em primeiro lugar, negue a si mesmo, suas vontades, seus desejos, sua mentalidade, e depois pegue sua sentença de morte e sigam-me. Estejam preparados para negar a si mesmo, estejam preparados para morrer. Esse foi o ensinamento de Cristo que passou a seus discípulos. Um ensinamento que para muitos parece ser muito duro, muito severo, mas Cristo disse que aquele que o seguir terá a vida eterna. A palavra de Deus diz, o próprio Cristo diz que Ele iria morrer, ressuscitar ao terceiro dia e assunto aos céus, ia preparar lugar, e aonde Ele estivesse, todo seguidor dele também estaria com Ele. Essa é a maior vitória e a esperança do cristão. O mundo tem muitas coisas a oferecer ao homem. O mundo tem muitos caminhos, mas só Cristo é o caminho. E para seguir esse caminho, para seguir a Cristo, todos nós devemos obedecer os seus ensinamentos, negar nossas vontades a si mesmo, tomar a nossa sentença de morte e segui-lo. Paulo dizia que o viver é Cristo e o morrer é lucro. Nós vemos muitos apóstolos que passaram por sofrimento, perseguições, fome, nudez, escassez e morte. Assim também seria todos os discípulos passaram por isso, a sua igreja perseguida. Do mesmo modo, é hoje um evangelho que não ensina a negar a si mesmo, um evangelho que não ensina a tomar a sua cruz como Cristo ensinou. Esse evangelho não é verdadeiro. Vemos muitos tipos de evangelho, falsos evangelhos, que prometem coisas em que Cristo não prometeu. Cristo te prometeu, sim, uma cruz e uma vida eterna. Morrer para o mundo, morrer para si mesmo em primeiro lugar, negando-se, e morrer para o mundo. É isso que Cristo prometeu e nos ensinou. E também a vida eterna com Ele, não a vida passageira, mas uma vida eterna. E é isso que Cristo vem ensinando nos seus evangelhos e que deve ser ensinado até os dias de hoje. Esse evangelho puro, simples, o evangelho da cruz, o evangelho de negar-se a si mesmo, o evangelho de morrer para si mesmo e morrer para o mundo. Só assim poderemos ser verdadeiros discípulos de Cristo, quando entendermos isso e negarmos a si mesmo, negarmos a nós mesmos e tomarmos nossa sentença de morte todos os dias. É isso que Cristo ensinou aos seus discípulos, é isso que devemos aprender e que devemos praticar com a ajuda do seu Santo Espírito, que está selado em nós. Ele que nos ajudará a perseverar até o fim. Irmãos, leiam as Escrituras, leiam os Evangelhos, estude, pratique e guarde no seu coração os ensinamentos de Cristo, os ensinamentos do Mestre. Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz
e prossigamos e sigamos esse mestre, o nosso mestre Jesus, esse grande rei que voltará um dia e sua vinda está próxima. Que Deus nos abençoe e nos dê força em nome de Jesus.